2 segundos. Então, vamos começando nossa atividade de hoje, que se chama Odeia Teu Próximo como a Ti Mesmo, como pensar desde a psicanálise os sintomas de ódio, racismo e exclusão. Faz parte, então, da aula inaugural do Instituto Horizontes. Então, a gente vai fazer primeiro, vou apresentar a nossa convidada. Peço que todos permaneçam com os microfones fechados. No final da apresentação, a gente vai abrir para as perguntas, então podem fazer perguntas pelo chat, ou podem sinalizar no chat ou levantar a mãozinha, que conforme a gente for trabalhando, eu vou chamando vocês e também lendo as perguntas do chat. Acho que é importante só a gente colocar, a doutora Patrícia, ela vai ler o trabalho, ela optou em ler e não compartilharmos a tela, porque ela acha que as pessoas acabam prestando mais atenção, né, na leitura, mas depois ela autorizou que a gente pode compartilhar o texto, tá? O texto foi traduzido do inglês para o português, ela fala português, muitíssimo bem, eu diria, e aprendeu ouvindo as músicas do Caetano, né? Caetano. Bom, ela vai falar, eu acho que agora um pouquinho. Então, a nossa convidada de hoje é Patrícia Gerovici. Ela é psicanalista, supervisora analítica e ganhadora do prêmio Sigourney 2020 por seu trabalho clínico e acadêmico com comunidades latino-americanas e variantes de gênero. Se quiser complementar a apresentação, fica à vontade. Estamos todos aqui para te ouvir. Muito obrigada. Vocês me escutam? Ouvem bem? Sim. Bom. Muito obrigada. Estou muito contente de poder estar virtualmente no Brasil. Eu gosto muito do Brasil, como eu contei a Renata, e muito obrigada, Renata, por o convite. Eu falo quase português, portunhol um pouco, talvez misturado, eu também falo francês, pode ser que agora eu misturo um pouco francês, português e espanhol, mas eu adoro muito o Brasil, e eu comecei a falar português escutando a música de Caetano Veloso, como Renata contou. Então, talvez vou precisar música de acompanhamento se vocês não compreendem. Eu tenho uma muito boa tradução do texto que eu fiz originalmente em inglês. Vou começar agora, então, compartilhando com vocês uma experiência que eu tenho sempre que eu falo de minha experiência de conduzir curas psicanalíticas com latinos pobres. Eu desperto surpresa, dúvida e descrença. É uma espécie de reação automática à ideia de trabalhar psicanaliticamente com minorias, pessoas de cor, é regularmente descartada. Como eu digo muitas vezes, é uma brincadeira que eu digo talvez muitas vezes demais, que é como se os pobres não pudessem se dar o luxo de ter um inconsciente. Ao contrário da maioria dos países latino-americanos, eu acho que o Brasil pode ser um exemplo disso, a Argentina, eu conheço melhor a situação, é onde a psicanálise é vista como uma prática associada à justiça social. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, em particular, foi lá que eu fiz minha experiência de trabalho clínico no bairro Gueto Hispano, mas, em geral, nos Estados Unidos da América, a psicanálise tem sido vista como reservada aos abastados, assumindo que os pobres carecem da sofisticação que a psicanálise requer, que os pobres estão tão consumidos pelas pressões da vida cotidiana que só se beneficiarão com intervenções focadas nos sintomas. Já no ano 1918, 2 meses antes do armistício, tendo testemunhado a devastação da Primeira Guerra Mundial, é plenamente consciente da magnitude de seu impacto destrutivo sobre os desfavorecidos, Freud
apelou à consciência da sociedade ao afirmar o óbvio: os pobres têm tanto direito quanto os ricos de se beneficiarem da psicanálise. Em seu apelo bem apaixonado, ele propôs uma psicoterapia para o povo. Eu repito, psicoterapia para o povo, das palavras de Freud. E Freud propõe uma psicoterapia para o povo cuja estrutura e composição seguiriam o modelo de, e aqui são as palavras de Freud, a psicanálise estrita e não tendenciosa. O compromisso de Freud com o tratamento dos pobres e das classes trabalhadoras foi apagado não apenas da memória coletiva, mas, o mais importante, também da história psicanalítica. A iniciativa de Freud encontrou um equivalente aqui mesmo nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no ano 1945, quando o psiquiatra Frederick Burnham, o romancista Richard Wright e o jornalista Earl Brown abriram uma clínica de influência psicanalítica no porão da Igreja Episcopal de St. Philip, no Harlem. Chamava-se Clínica Lafargue, em homenagem a uma figura latina, o médico e filósofo afro-cubano Paul Lafargue, um cubano mestiço, genro de Karl Marx e autor do notório ensaio O Direito à Preguiça, The Right to be Lazy, em inglês, do ano 1883. A Clínica Lafargue estava formada defendendo aquilo que eles chamavam uma prática socialmente consciente e intransigente de psicanálise para desfazer os efeitos negativos da segregação racial. Os fundadores confiaram na psicanálise para repensar a noção de raça, levando a uma abordagem clínica antirracista capaz de superar a segregação. Com a psicanálise intransigente como uma estrutura e método essenciais, a Clínica Lafargue desafiou, na prática, o racismo dos serviços psiquiátricos que não levaram em consideração as consequências psíquicas da opressão na avaliação do tratamento dos pobres afro-americanos. Infelizmente, no ano 1959, a clínica do Harlem foi forçada a fechar, mudando para outro lugar e minimizando a influência psicanalítica, principalmente por a causa macartista anticomunista. Após tais origens progressistas e socialmente responsáveis, é bastante surpreendente ver que durante décadas a discussão sobre desigualdade de classe e gênero também, racismo, discriminação ética na psicanálise praticamente desapareceu. É como se essas questões ideologicamente carregadas não importassem para o tipo de psicanálise que era praticada precisamente nos Estados Unidos. E o crítico Eli Zaleski notou que temos uma grande diferença, uma diferença que ele chama substantiva entre a psicanálise europeia e a forma que se desenvolveu nos Estados Unidos, onde, nos diz Zaleski, se tornou um método de cura de autoperfeccionamento. Ele assumiu uma forma mais comercial, quedou encharcada no espírito otimista e pragmático que, de muitas maneiras, se transformou a psicanálise. Como observa Philip Cushman, a psicanálise tornou-se um método disponível apenas para aqueles que poderiam pagá-la. Historicamente, a psicanálise americana desconsiderou as implicações políticas da prática, desenvolvendo-se como uma subespecialidade médica estreita e muito lucrativa. Mas,
completamente divorciada da política e aparentemente impermeável às pressões da história. A depolitização da psicanálise neste país foi amplamente documentada por historiadores como Nathan Hale ou Russell Jacoby. Em oposição a essa conformidade política da psicanálise americana, no resto das Américas, a psicanálise teve um desenvolvimento muito diferente e foi considerada eminentemente política. Então, podemos perguntar: quem são essas pessoas que foram excluídas ou estão fora do alcance da psicanálise? Por que elas são consideradas insuficientemente sofisticadas, subdesenvolvidas, apenas alcançáveis como objeto de atividades de caridade? Não é isso o resultado de uma atitude paternalista que os infantiliza e não vê a pobreza como um resultado de condições históricas. Minha experiência fazendo trabalho clínico no bairro da Filadélfia, no bairro hispano, prova que a psicanálise pode ser conduzida com eficácia em ambientes não considerados tradicionais para a psicanálise. E podemos comprovar assim que a psicanálise não só é possível, mas muito necessária no chamado gueto hispânico. Minha prática era num centro comunitário de saúde mental, em aquele chamado Bloque de Ouro, Bairro Dourado, Golden Block, aqui na Filadélfia, uma rua principal do bairro onde as calçadas foram pintadas com redemoinhos amarelos para sugerir o sonho americano de sucesso pavimentado no ouro. Pequeno e decrépito, o prédio foi uma casa funerária em tempos melhores. Meu amplo consultório, com suas esculturas de flores incongruentemente elaboradas no painéis de madeira da parede, e seu tapete laranja desgastado e irregular, tinha sido a sala onde os caixões seriam exibidos para visitação. Esse escritório não tinha um divã analítico, mas havia espaço para recriar um palco quase freudiano. Meus clientes, como nos pediram para chamar as pessoas que atendíamos, receberam cadeiras surradas, colocadas de forma a evitar o modelo de relacionamento interpersonal face-to-face, cara, face a face. Dizer que a vizinhança era difícil é um eufemismo. Diariamente, de meus pacientes relatava uma morte relacionada a um crime violento. Uma vez ocorreu um tiroteio de carro no meio-dia, logo abaixo das janelas do meu escritório. De vez em quando, enquanto eu regava as plantas no escritório, eu pensava nas fileiras de caixões de madeira que haviam sido colocadas naquela sala para visualização por um último adeus. Embora a influência cultural da psicanálise nos Estados Unidos possa estar diminuindo, mas a prática mesma, continua a florescer em todo o mundo, particularmente na América Latina, onde o compromisso de Freud com o tratamento dos pobres está bem vivo. Na Argentina, por exemplo, os psicanalistas oferecem tratamento com taxas em escalas variáveis, de acordo com a renda dos pacientes. A maioria dos programas de seguro cobre várias sessões por ano em muitas clínicas psicanalíticas em hospitais públicos, atendem as classes trabalhadoras. Esse desenvolvimento pode ser difícil de imaginar nos Estados Unidos da América. Como mostramos com uma coleção que eu coeditei com Chris Christian, que se chama Psychoanalysis in the Barrio, a psicanálise no barrio, raça, classe ou inconsciente,
É uma coleção inspirada num documentário que eu recomendo calorosamente, que de Basia Vinogran, Psychoanalysis in the Barrio. Eu di o link para olhar, é acessível mesmo que até o domingo, dia 7. Desculpe o telefone. Aqui, nesse documentário, e também nesse livro, mostramos a evidência que a psicanálise pode ser conduzida com sucesso nas chamadas zonas excluídas, isto é, aquelas ilhas sociopolíticas racializadas, definidas por fronteiras linguísticas. Esses locais marginalizados são ambientes bem hostis. Eles são assombrados pelo crime resultante da economia paralela do tráfico de droga, com a presença crescente de religiões fundamentalistas, fragmentação familiar e uma pobreza extrema, uma violência constante também. É sabido que este tipo de segregação residencial do bairro, do gueto nos Estados Unidos, e também um ponto de comparação pode ser a favela no Brasil, tem consequências socioeconômicas negativas para grupos minoritários. Por que, então, inserir a psicanálise em um local tão polêmico? Já a etimologia da palavra bairro implica mesmo uma forma de segregação, pois bairro é um arabismo da palavra árabe clássica bari, selvagem, via o árabe andaluz bari, exterior, denotando assim algo fora. Embora seja incontestável que o desenvolvimento urbano desigual e a distribuição injusta da riqueza criam esses espaços urbanos abandonados, propositadamente colocamos a psicanálise nos bairros para desafiar a ideia de um dentro e fora do alcance do inconsciente. Vale a pena contestar que a psicanálise só pode ser praticada com pacientes de classe média ou classe média alta. Com essa suposição, a própria psicanálise foi colocada em um gueto, vítima de sua própria segregação. Um aspecto bem importante da experiência humana, como raça, desigualdade social e identidade de gênero, todas categorias de diferença construídas, foram historicamente negligenciadas na teoria psicanalítica. E elas constituem sintomas reprimidos que assombram psicanálise. Freud nunca elaborou formalmente uma teoria da raça como tal, mas não esqueçamos que as leis raciais forçaram a Freud a deixar Viena à idade de mais de 80 anos, e ele morreu muito um ano depois, em exílio forçado em Londres. Ele foi perseguido por causa de sua raça, e como milhões de outros na história recente, ele mesmo se tornou uma pessoa deslocada, um refugiado. Em uma entrevista do ano 1926, publicada no ano 1927, Freud é saudado como, e cito a entrevista, o grande explorador austríaco do mundo inferior da alma. Também ele é chamado o Colombo do subconsciente. O autor da entrevista, George Sylvester Viereck, escreve que Freud nos traz as forças específicas dentro de nós que nos ligam a nosso próprio passado infantil e ao passado da raça. Mas que raça é invocada aqui? Não é por acaso que o entrevistador Viereck era um apoiador nazista que foi entrevistar Goering logo depois de Freud? Viereck ficou consternado quando Freud se identificou como judeu, ou seja, como membro
de uma minoria perseguida e racializada. Na entrevista, Freud compara os psicanalistas ao que eram os bodes expiatórios para os hebreus. E citou novamente a Freud. Outros carregam seus pecados sobre eles, diz Freud. Viereck discorda ao dizer que, e citou a Viereck, a psicanálise induz necessariamente em todos aqueles que a praticam o espírito de caridade cristão. Não há nada na vida humana que a psicanálise não possa nos fazer entender. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Compreender tudo é perdoar tudo. Fim da cita de Viereck. Freud discorda com Viereck e diz, ao contrário, trovejou Freud, escreve Viereck, seus traços assumindo a severidade feroz de um profeta hebreu. Freud continua, compreender tudo não é perdoar tudo. A psicanálise não se ensina não apenas o que podemos suportar, também nos ensina o que devemos evitar. A tolerância ao mal não é, de forma alguma, um corolário do conhecimento. Fim da cita da Freud. Viereck não parece notar a ironia de Freud, nem as implicações de suas declarações. Viereck, no entanto, chega a uma conclusão. Cito novamente. De repente entendi. Seu senso de retidão é a herança de seus ancestrais. É uma herança da qual ele se orgulha, assim como se orgulha da sua raça. Fim da cita. Viereck continua. Minha língua, Freud explicou, e cito a Freud aqui, é alemão. Minha cultura, minhas realizações são alemãs. Eu me considerava um alemão intelectualmente, até que percebi o crescimento do preconceito antissemita na Alemanha e na Áustria alemã. Desde então, não me considero mais alemão. Prefiro chamar-me judeu. Fim da cita de Freud. Além de dar uma lição maravilhosa sobre como evitar o racismo a um simpatizante do nazismo, Freud também fala da importância da análise leiga, bem como destaca o papel primordial da pulsão da morte na economia psíquica. Aqui vemos um exemplo da tensão inerente à psicanálise entre um certo universalismo que muitas vezes esconde realidades colonialistas e imperialistas, e uma posição marginalizada da alteridade que, no entanto, se esforça para abordar todos os assuntos. Essa tensão reaparece nas obras de dois pensadores do racismo, que destacam a importância da psicanálise em seu pensamento. Frantz Fanon, que usa Jacques Lacan, contra Octave Manoni, para colocar os negros como um outro absoluto, excluídos e sexualizados. E Frank Wilderson, que envolve Lacan e argumenta no afropessimismo que a maldição da escravidão não foi removida e que a posição subjugada dos afro-americanos os torna não humanos. Essa exclusão estrutural os colocaria em uma morte social, uma letalidade que satura a vida negra. Esta situação levanta a questão: como alguém se torna um outro racializado? E esta pergunta sobre a racialização do outro é uma pergunta que Toni Morrison colocou em uma série de palestras instigantes sobre raça, medo, fronteiras, movimento em massa de pessoas e o desejo de pertencer, publicado em um livro do ano 2017, Origem dos Outros, The Origin of Others. A meditação matizada de Morrison não é sobre a diferença racial, mas sobre o ódio,
porque ela acredita que existe apenas uma raça, uma só. Todos somos humanos. E cito a Morrison. Raça é a classificação de uma espécie. E nós somos a raça humana, ponto final. Morrison pondera por que os seres humanos inventam e reforçam categorias de alteridade que são desumanizantes. A originalidade de Morrison é virar o jogo, mostrando que o racismo não apenas objetifica suas vítimas, que são despojadas de sua humanidade, mas que também desumaniza os próprios racistas, que não seriam nada semelhante. Seguindo o exemplo de Toni Morrison, proponho uma travessia da fantasia racista, reconhecendo o outro e dando lugar ao outro. Para conseguir isso, vou fazer um desvio através de uma breve metapsicologia do racismo. Embora tenhamos ouvido o término despreciativo ciência judaica, usado para descrever a psicanálise e a declaração de Freud do seu judaísmo como separação racial. Digamos que Freud inventou uma relação única com seu próprio judaísmo, uma invenção que o sustentou em um esplêndido isolamento e forneceu uma base para a compreensão da psicanálise como uma experiência de exílio subjetivo e nominação. Na verdade, o psicanalista é um outro, colocado estruturalmente em posição de estranho. Como propõe Julia Kristeva, somos estranhos a nós mesmos. Julia Kristeva escreve que viver com o outro, com o estrangeiro, nos confronta com a possibilidade ou não de sermos o outro. Não se trata simplesmente, humanisticamente, de poder aceitar o outro, mas de estar no seu lugar. E isso significa imaginar e fazer-se outro para si. Ou devemos reconhecer que alguém se torna estrangeiro em outro país porque já é estrangeiro de dentro. Essa ideia do estrangeiro dentro, podemos encontrar muitos exemplos disso. Seja a descrição de Freud do inconsciente como outra cena, em alemão Andere Schauplatz, ou a noção freudiana do pulsão, ou quando somos surpreendidos por um lapso de língua, esta súbita manifestação de nosso próprio inconsciente é ouvida como uma língua estrangeira. Kristeva relaciona ser estrangeiro com o ódio de si mesmo, entendido aqui como fazer-se outro para si mesmo, ou seja, ser você mesmo, um outro em si mesmo, um você. Para entender isso, o trabalho de Freud é esclarecedor. Freud explora o ódio abordando a noção de amor na instrução do Antigo Testamento, instruindo os israelitas a não se odiarem ou se vingarem ou guardarem rancor uns dos outros, mas a amarem uns aos outros. A cita do Antigo Testamento é: você não deve se vingar ou guardar rancor de qualquer de seu povo, mas deve amar o seu próximo como a si mesmo. Levítico. O mandamento do amor universal foi mais tarde associado com um requisito fundamental do cristianismo. Podemos lembrar que Freud permaneceu cético diante de um mandamento de amar seu povo que ele considerou simplesmente impossível seguir. Esta é uma passagem frequentemente visitada e bastante notável em Civilização e seus Descontents, Das Unbehagen in der Kultur, Civilization and Discontents, onde Freud se afasta da instrução bíblica de amar
todos os outros para discutir uma disposição humana geral para a agressão e hostilidade mútua. No final, Freud interpôs o mandamento do amor com o ditado latino homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Já no texto anterior do ano 1915, Instintos e suas vicissitudes, Freud afirma que, e cito a Freud, odiar como relação com os objetos é mais antigo que amor. Então, o ódio é mais velho que o amor. Para a criança, o ódio é a forma mais primária pela qual o mundo externo é percebido. O mundo externo, os objetos, o que é odiado são idênticos. No início, havia ódio indiferenciado. A criança precisa ser cuidada, é impotente e oprimida por necessidades urgentes que devem ser satisfeitas por um agente externo. Os bebês sentem suas necessidades como dor, causando desprazer e ódio. Freud mostra que o ódio não é exclusivamente destrutivo para o objeto. O ódio introduz também uma primeira fronteira diferenciadora entre dentro e fora. Garante a permanência dessa fronteira e seu princípio constituinte. Antes do estágio genital, a autopreservação do ego está em perigo pelo encontro com o objeto. A aquisição posterior da distinção amor-ódio que se forma no estágio genital permite que eles estejam ligados entre si, trazendo a pessoa inteira à existência. Freud afirma que desde cedo na vida não há distinção entre amor e ódio, afastando-se da afirmação que o ódio se origina do amor e, portanto, dos impulsos sexuais. Em vez disso, o ódio surge ao lado da constituição do ego, expressando os instintos de autopreservação do ego, a vontade de poder e o desejo de domínio. Hoje, em nosso mundo contemporâneo, o encontro com o outro é muitas vezes uma oportunidade de exclusão. Estamos testemunhando uma crescente desigualdade, uma militarização e terror no mundo ao lado de forças racistas, nacionalistas e fascistas, determinadas a excluir e matar. No entanto, nas origens da subjetividade, o encontro com outra pessoa, e cito a Freud, a pré-histórico, inesquecível outra pessoa que ninguém pode igualar depois, fim da cita, é útil e benéfico. Aquele encontro com o outro é benéfico. Não somente por razões práticas, mas por seu significado moral. Freud considera o próximo como simultaneamente o primeiro objeto de satisfação e também o primeiro objeto hostil, bem como a única força auxiliar. É em relação com esse primeiro ser humano amado, odiado, que o ser humano aprende a julgar, lembrar e pensar. O bebê está à mercê do outro para sua sobrevivência. Freud indica, e cito novamente a Freud, ele fala, Freud, de um desamparo inicial, Hilflosigkeit, é a palavra em alemão, um desamparo inicial dos seres humanos. E Freud marca esse desamparo inicial como a fonte primária de todos os motivos morais. Esse reconhecimento precoce do desamparo nos leva na direção de uma ética básica do outro. O outro deve ser tolerado e não apenas amado ou odiado.
A consciência dos bebês de sua própria vulnerabilidade extrema e dependência do cuidador, combinada com a função apaciguadora de ajudar, é primordial. Então, o ódio e o amor podem seguir. Pode-se dizer que na psicanálise, o ódio não é um afeto ignorado, especialmente na transferência? Embora a transferência tenha sido frequentemente teorizada no eixo do amor, mas Donald Winnicott, ele fala sobre a necessidade do analista de ser capaz de, isso o que Winnicott diz, odiar o paciente objetivamente. Winnicott vai direito ao ponto e fala do ódio na contratransferência. E no artigo que é muito, muito interessante, e recomendo a leitura, ele dá um exemplo muito, muito ilustrador que vou comentar brevemente. Winnicott estava tratando um menino sem-teto de 9 anos durante a Segunda Guerra Mundial. O jovem vive na casa mesmo do Winnicott por 3 meses de inferno. Estou citando a Winnicott. 3 meses de inferno. Ele era a criança mais adorável e enlouquecedora. Winnicott inicialmente deu ao menino total liberdade e um selim sempre que ele saía. Ele só tinha que ligar e nós buscaríamos em qualquer delegacia de polícia que se encargara dele. Logo, a personalidade do menino, escreve Winnicott, gerou ódio em mim. Eu bati ele? A resposta é não, eu nunca bati. Se eu não soubesse tudo sobre meu ódio. Nas crises, eu o pegava com força, sem raiva ou culpa, eu colocava do lado da fora da porta da frente, qualquer que fosse o tempo, hora, de dia ou de noite. Havia uma campainha especial que ele podia tocar e seria readmitido e nenhuma palavra dita. O importante é que toda vez, assim que eu colocava do lado de fora da porta, eu dizia a ele que o que tinha acontecido me fez odiá-lo. Isso era fácil, porque era tão verdadeiro. Acho que essas palavras foram importantes do ponto de vista de seu progresso, mas foram principalmente importantes para me permitir tolerar a situação sem perder a paciência e assassiná-lo. Uma cita larga de Winnicott, mas bem ilustrativa do argumento do Winnicott, que nos diz que é preciso reconhecer o ódio que se desenvolve em si mesmo. Seria pior negá-lo. Admitir o ódio é bom para o progresso do tratamento, pois permite a Winnicott tolerar a situação sem perder a paciência e assassiná-lo. Ele apresenta um argumento muito convincente para a expressão do ódio de uma maneira consciente. Somente se aceitamos nosso ódio como psicanalistas, poderemos começar a combater o ódio que sustenta o racismo inconsciente e o peso de não analisado privilégio branco. Além disso, podemos precisar admitir que odiar dói muito. Isso me leva como a psicanálise pode ajudar a atravessar uma fantasia racista. Morrison escreve que a necessidade de tornar o escravo uma espécie estrangeira aparece como uma tentativa desesperada de se confirmar como normal. A urgência de distinguir entre aqueles que pertencem à raça humana e aqueles que são decididamente não humanos é tão poderosa. O perigo de simpatizar com um estranho e a possibilidade de se tornar um estranho. Bem interessante, porque aqui vemos que Morrison é muito perto da posição de Julia Kristeva de uma aproximação da psicanálise. Vemos sempre que a construção do estranho, que permanece um estranho, tem benefícios. Está garantizando lucros psíquicos. Esse lucro é teorizado por Lacan quando ele propõe a noção do gozo, em francês jouissance, uma noção que dá conta dos ganhos inconscientes
conferidos por um síntoma. Ele se refere ao gozo como uma mistura indistinguível de dor e prazer. Vamos todos para concluir com o exemplo que eu acho vai ilustrar todo esse desenvolvimento teórico da metapsicologia do ódio, dando uma olhada a um exemplo clínico e que é uma história que vem do barrio hispano na Filadélfia. A protagonista da história é Ramona, é uma mulher de meia idade, originária da República Dominicana, que certa vez veio para terapia nervosa, muito nervosa e bem chateada. Ela reclamou que negros sujos haviam se mudado para seu quarteirão. Mesmo tendo pele marrom escura, ela não se identificou como negra, porque ela falava espanhol. E assim, ela estava se assumindo como parte da multidão amorfa hispânica. Ela se identificou com o discurso racializado hegemônico que usava a linguagem para construir uma diferença racializada. Como o racismo era o síntoma da Ramona, eu lidei com ele sem imediatamente combatê-lo, mesmo tentar reduzi-lo. O ódio que ele experimentou só poderia ser liberado quando seus novos vizinhos começaram a aparecer em seus sonhos. Como seu síntoma de racismo, os sonhos da Ramona garantiam uma forma de satisfação deslocada. Lendo seus sonhos como um texto, como uma mensagem enigmática que enviava para si mesma, Ramona percebeu seu investimento inconsciente nos vizinhos que odiava tanto quanto a si mesma. Uma simples associação de palavras a um sonho. O sonho era bem curto, um sonho. Ela estava na festa na casa do vizinho, se mostrou reveladora. Ela primeiro pensou sobre o ditado "Mi casa é sua casa, minha casa é a sua casa", o que é meu é seu. Surpresa que os vizinhos estivessem em seu sonho, recebendo a sua casa, ele exclamou: "Ai, bendito! Ei, oh, abençoado!", uma expressão equivalente ao Sweet Jesus. Quando eu repeti de volta para ela: "Ai, bendito", eu perguntei o que veio à mente. Ela ouviu a pronúncia espanhola de Haiti, Haiti. E aqui apareceu o outro racializado, expondo preconceito na República Dominicana. Expressa uma xenofobia sistemática contra os haitianos de pele mais escura. Na República Dominicana, por causa do color da pele, Ramona foi discriminada por suspeita de ser haitiana. Sob a ameaça de deportação, ela teve que provar sua cidadania dominicana às autoridades. Portanto, ela nunca saiu de sua casa sem sua cédula, um documento de identificação que detalha etnia, raça, status de imigração. Ramona também reconheceu que, secretamente, ela se sentiu uma impostora, porque, fundamentalmente, ela acreditava que os verdadeiros dominicanos tinham a pele mais clara e suspeitava que ela fosse de ascendência haitiana. Quando criança, ela ouvia uma piada ocasional que zombava de seu pai, pois seus pais e avós tinham a pele mais clara. Essa peculiaridade biológica, o pigmento de um ancestral desconhecido de pele mais escura, tornou difícil para ela crescer em uma sociedade baseada na raça e no preconceito. Seu trabalho no tratamento se centrou primeiramente naquilo que Freud chamou de narcisismo das diferenças menores, a propensão humana para a agressão entrelaçada com o desejo de identidade distinta. Quando Freud utilizou a expressão narcisismo das diferenças menores para destacar que a percepção de estranheza que leva à hostilidade se basa nas diferenças mínimas entre pessoas que, de outra forma, são bastante semelhantes. O narcisismo das pequenas diferenças desempenha um papel central na criação do nós, sempre em tensão com
você. As diferenças podem ser menores, mas são claramente intoleráveis porque o outro representa um ponto cego na imagem no espelho. O poder do racismo origina-se do fascínio primordial que cada um de nós experimenta diante de suas contrapartes humanas, o cativeiro por uma imagem hipnotizante do outro. Este fascínio pelo outro, paradoxalmente, apaga o outro enquanto tal, pois um se identifica com a imagem do outro fazendo-a sua. Esse ponto cego no espelho é também o lugar que esconde a divisão subjetiva, o que remonta à primeira introdução de Freud, da noção de diferenças menores, é o texto O Tabu da Virginidade, onde ele as considera uma defesa contra a castração que também impede o reconhecimento de diferença sexual. Então, o racismo não é simplesmente intolerância das diferenças, mas intolerância a uma mesmice excessiva repudiada. Se as características que definem esse outro se confundem, quem se identifica como não como ele se sente ameaçado. Ou seja, a negação do outro é correlativa à afirmação do self. Ver o vizinho se refletir e se espelhar muito ameaça em uma pessoa o senso único de si. Implícita está a ideia que o outro externo tem a tarefa de definir o interno. No ódio da Ramona por seus novos vizinhos da Filadélfia, ela estava reproduzindo o racismo daquele ela mesma havia sido vítima, enquanto tentava afirmar uma identidade construída sobre a semelhança e construída, à sua vez, como diferença. Para continuar o problema do outro, pensando o problema do outro, temos que discutir o racismo de Ramona em termos de uma economia libidinal, uma economia do gozo que é posta em movimento. É o lucro inconsciente em jogo sempre que encontramos racismo. Ramona reclamou que os vizinhos falavam alto, que estavam sempre sentados do lado da fora, nos degraus, como se fossem donos da calçada, que eles eram hostis, que tinha muitas pessoas em casa, que tocavam a música alta, que mesmo faziam churrasco na calçada. Em outras palavras, ela pensava que eles tinham acesso a algum gozo estranho do qual ela precisava se distanciar. Não apenas seus vizinhos pareciam se divertir de uma maneira estranha, desconhecida, mas, ao fazê-lo, eles estragavam a diversão de Ramona. Aqui está como eu intervim. Primeiro identifiquei o problema fundamental no trabalho. Ramona criou uma fantasia racista em que o prazer do outro era inversamente proporcional ao dela. Ramona acreditava que a presença dos novos vizinhos a forçaria a se mudar. Curiosamente, Ramona me contou que ao se mudar para a casa dela alguns anos antes, havia um prazer perturbador associado ao morar onde morava. O norte do Boulevard Roosevelt, uma avenida que funciona como marcador da mobilidade social ascendente no bairro. Tudo estava ótimo para Ramona até que essas pessoas, esses pretos, esses negros, se mudaram para esse quarteirão. Se parecia que ela alegava que eles não perteneciam ali, mas, na verdade, era Ramona quem sentia que ela não pertencia. Ela projetou esse sentimento nos vizinhos novos. Os vizinhos se tornaram uma manifestação de sua própria experiência de ser uma estranha. Acima de tudo, ela odiava os vizinhos porque eles pareciam à vontade, confortáveis e felizes em seu novo ambiente, se divertindo demais. Esse excesso perturbador era de fato dela mesma. Seu acesso ao prazer passou a ser regulado externamente pelos odiados vizinhos. O outro
que sentia prazer em excesso e, por isso, fazia sentir menos prazer. A projeção racista de Ramon é uma fantasia que lhe permitia regular seu próprio gozo, restabelecendo o equilíbrio em uma situação que foi experimentada como avassaladora. A fantasia racista de Ramona era uma tela para cobrir um abismo constitucional, já que não havia nada por trás disso. Era apenas uma questão de tempo antes que ela chegasse à raiz do verdadeiro problema. Na medida em que Ramona conseguia fantasiar que os vizinhos estavam roubando sua diversão, que o quarteirão era perfeito até a chegada dos novos vizinhos, ela poderia construir o quarteirão como um espaço ideal, mais perdido. Se ao menos os vizinhos tivessem se mudado para outro lugar no bairro, eu poderia finalmente me divertir. Esse diálogo interno é bastante estereotipado. Se pudéssemos nos livrar do outro, os imigrantes, os judeus, os negros, os gays, os ateus, os comunistas e assim por diante, tudo seria perfeito. Disto emerge a ilusão de uma sociedade intocada, o que é, obviamente, impossível. A lógica de exclusão requer um outro problemático, uma personificação de imperfeição. Ramon identificou esse necessário outro, esse conveniente vocês, nos vizinhos negros, que foi capaz de criar a fantasia de uma situação perfeita, uma fantasia baseada na própria exclusão dela projetada nos vizinhos. Com essa fantasia intacta, Ramon evitou a convulsão pessoal que o gozo acarretava para ela. O humor me permitiu apresentar mudanças para Ramona. Para Ramona, aceitar os vizinhos era aceitar um certo grau de insatisfação sem sua fantasia racista como substituta de um ideal impossível. Eu queria que a Ramona reconhecesse que o excesso que ela projetava no outro escondia a verdade de seu próprio fracassado prazer. Foi só quando ela aceitou essa dinâmica inconveniente e limitadora que ela conseguiu algum arbítrio. Com o tratamento, houve uma cedência de gozo, ela finalmente conseguiu um mínimo de liberdade desse síntoma. Nesse caso, com risos. A distância criada pelas piadas foi suficiente para descobrir a frágil construção que sustentava seu racismo e levantou um mecanismo paranoico. Em vez de exacerbar pequenas diferenças, ela foi capaz de superar o medo que tinha de se tornar uma estranha, uma estrangeira de pele escura, que por sua vez poderia ser racializada e desumanizada. Mesmo que a análise da Ramona começasse por consultar minha suposta experiência de médico no contexto da clínica do bairro, a dinâmica de deixar seu inconsciente falar e seu ouvido acabou levando a promover seu desejo de conhecimento. Nesse processo, afastei-me de um papel de detentora do conhecimento e um novo desejo surgiu nela, um desejo de diferença. Na medida em que a psicanálise ofereceu a Ramon um lugar onde ela não era um objeto, mas um sujeito, deixei o espaço dele a ela o espaço de transformação, um espaço com potencial emancipatório, um espaço que não somente tolera a diferença, mas a deseja. Em minha progressão até agora, explorei com a psicanálise, pode evitar práticas excludentes. Concluirei esperando que possamos começar a pensar psicanaliticamente sobre os sintomas de ódio como o racismo, discriminação ou exclusão. Depois da pandemia de Covid-19 e a da crescente consciência da discriminação violenta, do racismo estrutural e do impacto do movimento Black Lives Matter, parece que nenhum psicanalista pode estar imune ao contexto cultural em que trabalhamos.
precisamente, por exemplo, começar a abordar a branquidade hegemônica da psicanálise. Há uma teorização emergente na psicanálise sobre o transgênero, mas este trabalho raramente se envolveu com raça ou branquidade na psicanálise. O padrão recorrente é que a raça só é abordada quando uma pessoa na diade analítica não é branca. Se o desejo do analista não é um desejo puro, mas um desejo de obter a diferença absoluta, como argumenta Lacan, então o primeiro passo é reconhecer que o ódio que experimentamos pelo outro está relacionado à possibilidade de ser um outro. Além, se teremos um outro dentro, o ódio pelo outro é um ódio por nós mesmos. Eu defino a prática psicanalítica como baseada em uma recepção incondicional. Em outras palavras, uma hospitalidade plena. Porém, como apontou Jacques Derrida, a etimologia da hospitalidade nos remete ao anfitrião, que aceita todos os convidados que podem ser convidados, mas também contém um hostis, um termo latino que significa inimigo. Como essa nova consciência afeta nosso ideal de neutralidade? É suficiente estar ciente do nosso racismo inconsciente e preconceito como heterossexismo ou normatividade de gênero? Como podemos ajudar a psicanálise a se desenvolver e prosperar em nossa atual situação de conflito? Eu argumentaria, não eliminando algum ódio, contar com a psicanálise é contar com a dimensão inconsciente de nossa experiência. Se o ódio é inevitável, pelo menos devemos odiar com responsabilidade. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada acho que foi, pelo menos eu pensei assim em várias questões, acho que nos traz muitos pontos para pensar no sentido e eu acho que um dos pontos principais é exatamente isso, assim, né? De como a gente aborda algumas questões e não aborda outras, né? Precisa ter uma diferença para que a gente possa passar a pensar sobre ela. Mas mesmo na diferença visual, alguém precisa levantar essa questão, né? Por si só não surge, tanto talvez na terapia quanto em conversas no geral, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, de se existe para existir um dentro, precisa existir um fora, né? Eu consigo existe a heterossexualidade porque primeiro existiu a homossexualidade, né? Nesse sentido. Então, fico pensando exatamente nesse teu final, assim, né, no que tu trouxeste, porque como é que a gente faz se quando a gente vai conseguindo desmistificar algumas coisas, vai aparecendo outros tipos de preconceitos. Por exemplo, na questão da comunidade LGBT, né, em relação aos homens gays. A partir do momento que tu começa a entender, dentro do próprio movimento, né, acaba tendo, por exemplo, aquele preconceito com o gay que é afeminado, né? Então, sempre precisa, para acabar também se enquadrando, né, dentro de uma sociedade que é preconceituosa, né, que é estrutural, mesmo dentro das próprias comunidades, enfim, precisa existir um fora, né? Alguém é jogado para fora nesse sentido, né? E eu fiquei pensando muito como é que a gente pode trabalhar isso na própria análise também, né? Muito obrigada, porque o que eu acho bem interessante de Freud é que ele não elimina o Deus, ele dá o rol fundamental ao Deus, e por isso que eu insisto na dimensão da responsabilidade. O psiquismo precisa do preconceito e podemos assumi-lo e trabalhá-lo como trabalhamos o sintoma. Quando alguém vem na consulta, quando vem no escritório, eles têm um síntoma que pode se utilizar de maneira produtiva. Eu acho que nós, como psicanalistas, não estamos acima dos problemas sociais, mas temos uma perspectiva
que podemos operar de uma maneira diferente de tolerância da diferença. E no tema do homossexualismo, eu acho que o problema, um problema da instituição psicanalítica e não da teoria, porque se olhamos, por exemplo, um texto como Freud, os 3 ensaios na teoria da sexualidade, Freud propõe uma ideia da sexualidade quase queer, uma ideia, uma pulsão que o único objeto que tem a satisfação, o objeto pode ser de qualquer gênero ou não, o objeto da pulsão é contingente, mesmo com a ideia da homossexualidade ou heterossexualidade. Freud é bem claro, ele diz que a homossexualidade e a heterossexualidade são uma e outra bem aleatórias, e ele não pode produzir uma explicação de como alguém termina heterossexual ou como alguém é homossexual. Então, é importante que nós temos acesso a um corpo teórico que nos permite uma perspectiva, uma intervenção, onde talvez eticamente temos mais responsabilidade que no rol de cidadão. Uhum. Sim. O Waldo gostaria de falar um pouquinho? Muito prazer, Patrícia. Seu trabalho é merecedor do prêmio que obteve. Muito bom. Obrigada. Aprendi muito. O meu comentário vai porque, recentemente, eu li ou reli alguns trabalhos de um filósofo que também que foi para a Alemanha depois da guerra e depois retornou a Frankfurt, Theodor Adorno. Uhum. Né? E achei muito interessante, não, vamos dizer, o desenvolvimento que, num dos trabalhos sobre o fascismo, não, e a constituição estrutural do fascismo, ele faz daquele texto do Freud, psicologia, análise do eu e psicologia das massas. Relaciona também com o mal-estar na cultura, não? Também nesse sentido. E relaciona também a essa questão, basicamente, né, como um núcleo, um fragmento básico da paranoia. Não? Ele traz essa posição. Eu queria lhe perguntar, não, se já teve conhecimento, se pôde ler esses ensaios sobre a psicologia social e psicanálise do Adorno, porque das várias textos que a gente ouve e comenta sobre esse texto de 1921 do Freud, não, este, né, me pareceu um dos melhores. Ele diz muito respeito, atualmente, à vida que nós, aqui no Brasil, estamos levando atualmente. Né? E, claro, que nós já somos, vamos dizer, já vivemos as questões de racismo e desigualdade social, da mesma forma lá como os norte-americanos, né, viveram a questão da escravidão, e temos o racismo estrutural, etc., de uma forma impregnada na cultura, né, e na forma de ser. Né? E, inclusive, a gente, muitas vezes, nós, vamos dizer assim, por um ato falho, não, nós revelamos o nosso racismo e a nossa posição, né? Certo? A gente tem que tomar com bom humor, assim. O que a gente vai fazer? Isso são modos de compreensão, né, que nós temos. Mas a questão do fascismo, ela não é que seja nova aqui entre nós. Ela não é nova, mas ela tomou uma ascendência muito grande, né, atualmente, né, sobre a estrutura do fascismo. Lendo recentemente uma avaliação política aqui, né, a avaliação política do nosso presidente está decaindo. Atualmente, ela estava em 39%, 40%, agora está em 30%. E os avaliadores, não, eles nos indicam que, basicamente, a estrutura que apoia o Bolsonaro,
não, são as igrejas pentecostais. Não. Eu sou síndico do meu edifício, não. E lá tem alguns empregados e alguns deles, né, não queriam tomar a vacina. Mas por quê? Porque não pode tomar vacina? Eles não me diziam declaradamente, porque eu sou médico, né? Tenho uma certa ascensão com eles. Mas logo depois eu me dei conta que eles pertenciam a igrejas pentecostais, eram evangélicos. Não eram más pessoas, eram pessoas simples, não? Mas eles estavam ali, né, convictos, né, de que a vacina era alguma coisa que vinha do demônio, alguma coisa por aí. Então, vamos dizer assim, eu me lembrei disso agora, né, porque esses tipos de pessoas mais comuns, não, eles também, em alguns deles, eles se estruturam, ou vamos dizer, a base, o núcleo desse grupo que é um pouco mais paranoico, com mais ódio, é um grupo fascista, não? Então, é nesse sentido, né, que é a minha questão, e que me levou a ler o Adorno, porque ele fala muito sobre a questão do fascismo norte-americano na época. E claro que ele viveu um grande problema como judeu, ele é fugitivo da Alemanha. Bom, eu quero só lhe parabenizar pela sua clareza, não só pela sua clareza, pela sua ousadia, né? Porque o seu trabalho é um trabalho ousado, não? E de fato, não, isso que a senhora falou agora sobre a discriminação psicanalítica, né? Ela é evidente, não? Nós mesmos sentimos isso dentro de nós e sentimos fora de nós. Não tem como, é verdadeiro o seu trabalho. Então, meus parabéns para a senhora, né? Achei muito bom o seu trabalho, né? E só fiz uns comentários sobre a nossa atual circunstância. Um abraço. Muito obrigada, e a referência a Adorno muito boa e fundamental. É um texto que desafortunadamente, é ainda muito relevante e a situação política do presente precisa falar, é necessário falar do fascismo, mesmo para compreender o que está acontecendo no Brasil, com líderes como Bolsonaro, mas aqui nos Estados Unidos com Trump. A situação do fascismo está globalizada. E o que é bem interessante que é aquilo que eu li esse trabalho há muito tempo e você me lembra que tenho que voltar a esse trabalho. Eu me lembro que o comentário do Adorno tem que ver com aquilo que Freud trabalha, que é a estrutura da massa, do grupo, que é a posição do líder. Porque temos democracias com líderes hegemônicos. Se pensamos, o que é muito, muito triste e angustiante é que um líder como Trump ou Bolsonaro foi a eleição democrática do povo, que acontece que um líder, que o povo faz uma escolha de um líder com essas características. E lá o aporte de Adorno e de Freud diz algo bem interessante. Freud, quando ele trabalha na constituição do grupo, é que o líder ocupa o lugar, Freud diz, do ideal do ego. O ideal é todos os membros do grupo amam o líder e tem o fantasma, a ideia que o líder ama todos eles e o grupo, o nível horizontal entre os membros do grupo se amam uns a outros. Mas é aqui que é interessante que Freud fala disso como um fenômeno hipnótico. É uma hipnose. Exato.
E a hipnose é a crença que a vacina é o diabo. Aqui mesmo falavam que a vacina é Steve Jobs de Microsoft, que vai pôr alguma informação, que vai para uma computadora. Mas o que é interessante, que também distingue nossa posição, porque estamos falando entre psicanalistas, é que graças ao fato que Freud não era muito bom com a hipnose. Ele tentava hipnotizar, e começou como hipnotizador. Os primeiros tratamentos de Freud, da histeria, ele tentava utilizar métodos hipnóticos, e, felizmente, ele era muito ruim fazendo hipnose. Como ele era fraco com a hipnose, ele começou outro método, deixou os pacientes, as primeiras histéricas, falar, e criou a psicanálise, que é um método com potencial emancipatório. É por isso que nos regimes fascistas sempre tem a comunidade psicanalítica um pouco em perigo, que é a história no Brasil, a história na Argentina, porque o discurso do psicanálise vai em contra do discurso hipnótico do fascismo. É um discurso que... A psicanálise é fundamentalmente democrática. Exatamente. E que aponta a verdade, porque o modelo hipnótico não precisa da verdade. É por isso que falamos de post-truth, pós-verdade, assim em português, pós-verdade, porque não, o valor ético da verdade não é necessário, mas para a psicanálise é crucial. Meus parabéns, doutora. Muito obrigada por os comentários. Vou reler Adorno, vou voltar toda a escola de Franco é muito pertinente no momento atual. Renata, abre o microfone. Não, eu estava lendo algumas coisas aqui, alguém pediu a referência, né? O Teodoro Adorno, acho que não sei se a Nádia queria fazer algum comentário. Ela já agradeceu. Tem uma outra pergunta também, não, pode fazer, Liz, depois eu falo. Tá. Como odiar com responsabilidade? Como fazer do ódio uma tomada de consciência do preconceito inconsciente? Tendo bom humor. Mas, se pensarmos no exemplo de Ramona, quando ela vinha chateada, falando que os negros, tem um vizinho que é negro, eu estava muito consternada. Minha primeira reação é: como pode Ramona, que ela mesma é uma vítima de um discurso racista, como ela está sustentando o mesmo discurso que vai a segregar ela mesma? Mas a possibilidade de falar, o marco oferecido por o tratamento psicanálise, pode desfazer o preconceito, porque o preconceito é um pensamento que não é lógico. É uma defesa, uma fantasia e fantasma. Se podemos começar a falar, a dimensão do questionamento, do equívoco, pode eliminar e fazer, ao menos, o preconceito menos forte. Sim. Fernando, gostaria de falar? Bom, como que em primeiro lugar, temos que pensar que a nossa casa, né, que é Horizonte, né, eu acho que esse nome já diz muito, né, muito mais do que pensar, a gente consegue imaginar que o horizonte vai indo, né, a Terra não é reta, é redonda, então, mas assim, realmente, sendo uma aula inaugural, realmente, acho que parabéns. E eu ia dizer para ti, Patrícia, obrigado, Caetano Veloso, porque poder te escutar em português e pensar que Caetano foi um desses nossos poetas, né, que estiveram aqui contra um outro momento muito difícil, quem sabe aquele, bom, esse agora também muito, esse é mais louco de um doido que seja bom, mas
Então, obrigado, realmente. Acho que o Caetano, né, te ajudou a que tu... Um estúpido, Fernando. Isso aí, estúpido, perfeito. Bom, mas o que eu pensei é assim, ó, que... Bom, eu faço parte temos um grupo na sociedade aqui, brasileira, que é o grupo de colonialismo e racismo, né? E realmente, uma das coisas que para mim, e eu digo assim para mim, eu vi um colega também, que realmente se deu conta que o importante é que a gente saiba, a gente reconheça que nós somos racistas. Se nós não soubermos que somos racistas, não adianta. Claro, isso é o básico que o Freud vai descobrir, a pulsão de morte, primeiro contra a gente, depois sai para fora. Né? E dentro desse contexto todo, eu me lembro, eu até vou pedir para uma pessoa que eu prezo muito, que fala antes de mim, que é o Aldo, que ele vai me ajudar. Que sabe, nós temos um hino gaúcho. O Rio Grande do Sul tentou se independizar, né, do Brasil. Realmente, é tal da Guerra dos Farrapos, e bom, nos fizeram farrapos. Né? E se tu um dia estivesse em algum lugar, né, qualquer lugar público que se canta o hino do Brasil, tu vai ver que quando canta um hino rio-grandense, o pessoal canta mesmo. Canta. E é um hino, digamos assim, justamente de um grupo que se independizar. Então, é muito interessante. Né? E não é só isso, é que eu trago agora, porque tem uma questão que no próprio hino, isso também vou pedir para o Raul me ajuda, tem uma frase que nos demos conta que parece que ficou esquisito, e agora temos assim, que quando a gente escraviza, a gente é escravizado. Essa é uma briga por aí. Então, acho que eu me lembrei disso agora, sabe? Realmente a importância. Eu volto assim, acho que para mim, assim, né? Quando eu descobri que para eu poder saber que eu possa ser racista, eu tenho que saber que eu sou racista. Não que eu goste, não que eu preze, mas acho que isso me ajuda que eu possa, quem sabe, mudar um pouco a minha comunicação com quem seja. Né? Mas eu gostei muito, gostei do que disse o Aldo, realmente é encantadora a palestra. Que bom que tu vai nos permitir ter ela escrita. Eu anotei uma série de coisas aqui, eu quero estudar. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Muito obrigada. Sua palestra foi incrível, Patrícia. E viva Caetano, que foi vacinado hoje. Patrícia, gostaria de fazer algum comentário? Quero agradecer muito. Pensava que é interessante essa ideia que temos que tomar como ponto de partida de um racismo fundamental, e que é por isso que eu encontrei muito interessante o trabalho de Winnicott, que ele diz que o psicanalista tem que odiar objetivamente. E lá eu acho algo bem interessante, que minha interpretação, eu estou muito curiosa se vocês não sei se vocês conhecem, eu não conheço muito Winnicott, mas eu trabalhei esse texto porque eu achei que ele põe o psicanalista em uma posição de responsabilidade. Ele fala que seu ódio foi analisado, mas que ele pode utilizar o seu ódio produtivamente, que a renegação, negar o ódio, gera mais ódio, que ele tem uma intervenção efetiva com a criança, quando ele deixa o ódio expressar, e ele não tem medo de sua agressividade, ele a utiliza de uma maneira produtiva. Por isso que eu gostei muito da ideia de Derrida, quando ele nota que na ideia de hospitalidade temos o inimigo, porque nossa prática, abrimos as portas, alguém chama o telefone, marca um horário, e nós nunca sabemos o que vamos encontrar. É uma prática de hospitalidade, mas que tem um elemento de agressividade que é interessante incorporar como ponto de partida. Sim. A gente está chegando já no final do nosso horário,
Eu vou te fazer mais duas colocações que tem no chat, e aí depois eu acho que já pode responder e a gente vai se encaminhando para o final. Muito bem, obrigada. Doutora, Sim. eu me permitiria citar mais um outro trabalho, Sim, que é do Humberto Eco, sim. sobre urfascismo, protofascismo. Uhum. Foi uma conferência que ele fez na Universidade, se não me engano, de Colômbia, nos Estados Unidos. Uhum. Muito interessante. Muito obrigada, Waldo. O Davi Lima, então, ele pergunta, né? Odiar com empatia, com isso não haveria ódio? E a Jade Guimarães comenta, odiar com a consciência do que, quem se odeia e os motivos intra e exteriores, não apenas derramando violência, mas fazendo isso um processo de entendimento de si. A Nádia também levantou a mão, Lise. Isso, vou chamar ela... Tá. Posso falar? Pode, Nádia. Olha, doutora Patrícia, fiquei encantada. Eu acho que foi um presente para nós, todas as mulheres que estamos assistindo você, viu? Parabéns, e muito densa. E o que eu achei muito interessante foi essa correlação entre nós termos mais tolerância, enfim, com as questões de gênero e também com as questões raciais. E uma pergunta que eu faria seria em relação ao privilégio branco, né? Não querendo uma nova palestra, mas a que se dá isso, né? A que se deve esse privilégio branco, né? Teria a ver com o início da vida, né? Você falou que não conhece muito o Winnicott, mas a que você acha que as pessoas se sentem privilegiadas? Alguma coisa nesse sentido. Parabéns e obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Temos agora aqui nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd, no mês de julho, tem muito demonstração. Foi a primeira vez. Eu moro aqui nos Estados Unidos já por 30 anos. Foi a primeira vez, na minha experiência pessoal, que eu vi manifestação pública, gente correndo na calle, como podia correr na celebração do campeonato do basquete, quando o grupo esportivo ganhou o campeonato. Mesma densidade de gente protestando contra a violência policial, os assassinatos racial, porque mesmo, eu acho que foi a combinação com a situação com o coronavírus, porque de uma maneira muito ingênua, muito idiota, eu acho, ao princípio todo mundo pensou, bem, o vírus é democrático, todo mundo pode morrer do vírus. Não. Nos Estados Unidos, os brancos, também os latinos, morrem 3 vezes mais, os negros e latinos morrem 3 vezes mais que os brancos. Então, é impossível, eu acho, no momento presente, ignorar uma estrutura que privilegia a raça branca, que coloca o outro marginalizado numa posição que os críticos daquilo que se chama afropessimismo, eles dizem que o negro na sociedade americana está morto, é quase não humano. E é uma maneira, talvez, um pouco violenta de denunciar uma organização, uma estrutura social muito injusta e criminal, porque se falamos que a raça é a causa de morte, é uma situação, uma violência e uma sociedade criminal. É interessante que, graças a isso, no grupo psicoanalítico, tem palestras, eu acho que todos os dias tem uma palestra discutindo, falando da supremacia branca e tratando de aportar, ao menos nos grupos psicanalíticos nos Estados Unidos, o problema que você tem é que a configuração do grupo tem muito poucos psicanalistas negros. Uhum. É interessante, eu recomendo 2, se vocês, desafortunadamente, são os 2 em inglês,
mas é interessante para olhar. Tem um documentário que se chama Black Psychoanalyst Speak, que foi feito por a mesma diretora, Basia Vinograd. Ela fez o Psychoanalysis in the Barrio, que foi a inspiração para o livro, a coleção. Estão disponíveis online, se você ou na internet. Você pode olhar lá um testemunho da problemática dentro da psicanálise da situação social do privilégio branco. Mas eu acho que o princípio é perguntar por quê e tratar de propor uma organização diferente que cime esse tipo de segregação. Eu acho que no momento da pandemia generou uma consciência social diferente. E espero que a violência policial vai mudar. Aquilo com o tema de Fernando, em relação ao racismo, eu acho que com o presidente Trump, eu acho que o racismo não é algo novo, o fascismo está sempre lá, mesmo no trabalho de Adorno, fala dos anos 1920, remonta à escola de Frankfurt, anos 20. O fascismo, se pensamos antes da Segunda Guerra Mundial, não é um fenômeno político novo, mas o que acho novo aqui na sociedade americana, se eu falo de minha experiência dos últimos 30 anos morando aqui, que com o governo do Trump, o racista deixou de ter medo. Acho que o racista sempre foi racista e sempre odeia o outro, mas que alguma coisa aconteceu no contrato social que a expressão do racismo era aceitada. E é isso que eu achei, mesmo na campanha presidencial, 4 anos atrás de Trump, eu estava muito, muito preocupada que era a repressão, a censura, o pacto social, aquilo que Freud fala em mal-estar em uma cultura, a satisfação da pulsão da morte não tinha obstáculo da censura ou do contrato social. E aquilo que pode ser, talvez que temos que revisar e falar que acontece que nossa sociedade atual não tem esse tabu da mesma maneira que os anos entre guerras, talvez. Uhum. Alguma outra pergunta, comentário? Estamos já. Eu Marcelo... Pode falar, Renata. Não, eu ia falar que eu fiquei pensando que eu tenho visto aqui em grupos, em colegas, uma retomada dos estudos da Melanie Klein, né? E eu fico pensando que, sem dúvida, a gente precisa voltar a estudar Klein, porque essa questão, e claro, isso também está no Freud, né? Mas a Klein também, quando nos fala da posição esquizoparanoide, da posição depressiva, dessa possibilidade de juntar o amor e o ódio, né, na mesma figura, eu entendo que vai um pouco por essa linha da responsabilidade, de odiar com responsabilidade. Né? Agora, isso é um desafio, sem dúvida. Eu acho que aqui também, até o início da pandemia, existiam alguns movimentos sociais, assim, movimentos psicanalíticos sociais, vamos dizer, de tentar buscar e oferecer uma escuta analítica. Começou a surgir um atendimento nas praças aqui, pelo Brasil afora, não só em Porto Alegre. Sim, começou acho que em São Paulo e foi migrando para outros estados, outras capitais, mas infelizmente isso também com a pandemia deixou de existir, mas a ideia era, acho que algo muito mais, né, ao acesso da população de um modo geral. Existem muitos grupos e muitos trabalhos assim, de atendimento social, de levar a comunidade, como tu colocaste, né, Patrícia? Acho que a América Latina tem isso, da psicanálise mais voltada ao público em geral, né, à população em geral. Mas ainda falta muito, porque realmente é uma ousadia, acho que a gente temos que pensar, né, nesse ódio com responsabilidade, em como ajudar as pessoas não só os nossos pacientes, os nossos consultórios, sem dúvida, primeiro nós mesmos, né, mas depois a população de um modo geral. Né?
Então, mas queria te agradecer, eu já tinha lido o trabalho, ele é belíssimo, ele é profundo, acho que todos os elogios, as colocações são extremamente pertinentes. Muito obrigada. O Roaldo, acho que é um trabalho ousado também, né? Porque nem todo psicanalista quer se meter nesse lugar aí de questionar os próprios psicanalistas, né? Então, parabéns, assim, muito obrigada. Muito obrigada. Estou aqui dando aqui a informação do documentário. Está o link, está aberto até o dia domingo, e Black Psychoanalyst Speaks, esse está aberto todo o tempo. Eu já assisti, esse é muito interessante. Muito interessante. Muito obrigada por todo o apoio. Posso fazer mais uma pergunta? Posso fazer uma pergunta ainda? Sim, sim. Primeiro, agradecer também a Patrícia, gostei também da maneira que você foi desenvolvendo o seu raciocínio, né? E gostei muito da maneira como você trabalha, né? Você trabalhou do ponto de vista psicanalítico, você pegou uma pessoa com discriminando muito, né? Um racismo, vamos dizer, estrutural, e você foi desconstruindo, né? Quer dizer, eu acho que esse é o nosso trabalho. A gente pode trabalhar em diversas frentes, mas a gente, como psicanalista, a gente tem um instrumental muito, muito bom, né? E eu acho também a maneira como você colocou, né? Quer dizer, esse estranho é lidar também com o estranho que existe dentro de nós, que a gente nós que não aceitamos, né? E que projetamos no outro. Então, há uma cisão, e você coloca, vamos dizer, a parte negra, ou a parte, talvez aí com todo o simbolismo, né, da discriminação, né, aquilo que a gente não quer ver, né? E eu gostei, assim, gostaria de parabenizá-la, né? Acho que realmente mereceu o seu trabalho, você vai desenvolvendo, vai trazendo, amplia também, né? E nessa situação que a gente está vivendo, realmente um recrudescimento de todo um racismo, né? de assumindo poder, né? De pessoas com uma estrutura mais fascista, né? E agora nós estamos vendo uma situação no Brasil muito difícil, que vocês estavam vivendo com o Trump, mas conseguiram optar por uma outra direção, né? E eu acho que esse é o trabalho, a riqueza dele tem a ver de como a gente pode trabalhar, né? Esse racismo que aparece no nosso consultório, no nosso dia a dia. Como é que a gente trabalha também nessa consciência do nosso lado, né? Das nossas discriminações, né? Eu gostei muito da relação que você fez, dessa relação muito primária, mãe-bebê, né? Do acolhimento, do reconhecimento do outro, né? E a questão do Winnicott, né? Esse menino que o Winnicott coloca para fora era uma criança que ele tratava com um distúrbio antissocial, né? Ele era um menino que não parava em instituição nenhuma, né? E o Winnicott tinha a fantasia quer dizer, ele passa a adotar não só ele estava trabalhando, mas ele adotou o menino, né? Só que ele não suportou, porque o menino desafiava. O tipo de relação que ele estabelecia era de desafio e de não vínculo, né? Essa coisa eu acho que assim, poder aceitar a nossa parte raivosa, o nosso ódio, o nosso instinto, né? Não sei se trabalhar isso tanto com o paciente, cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Eu acho que a gente tem que tomar consciência que a gente tem esses dois lados,
né? Tenho que determinados pacientes despertam dentro da gente esse ódio. Tem outros que não, né? Mas que está dentro do nosso trabalho, né? O objetivo é trabalhar esse lado amoroso, né? Que neutraliza, né? O amor neutraliza o ódio, né? Eu gostei muito, vou ler com carinho, né? Muito obrigada, foi muito obrigada. Excelente. Espero que a próxima vez podamos estar presente no mesmo espaço. Sim, sim, gostei muito. Mas é a maravilha do Zoom, a ilusão, a noite, na quinta noite, eu passei a noite no Brasil. Isso mesmo. E a gente passou a noite com você. Na Filadélfia. Muito obrigada. E vocês tem a versão escrita, se vocês querem circular, e também se você pode dar meu correio, vou dar meu correio eletrônico, se você tem perguntas. Sim. Certo. Quando você, depois de ler o texto, até lá. Tá. Bem, bom. Agradecemos de novo, então, né? Muito obrigada. Acho muito obrigada. Foi muito importante para a gente. Não li aqui, né? Mas temos várias pessoas agradecendo, falando da importância do tema, da relevância que tem a discussão, né? Lembrando a todos que quem não conseguiu ver desde o início, vai estar no nosso canal do YouTube também. A gente disponibiliza todas as nossas atividades lá. E eu agradeço de novo, porque para a gente, assim, foi um grande prazer estar contigo aqui hoje, e esperamos também que possamos ter outros, mesmo que não presenciais, né? Se demorar um pouquinho para isso, que a gente consiga se encontrar online novamente, com outras temáticas que a gente já deu uma olhadinha que por onde tu também circula, assim, que acho que são interessantes da gente abordar. E queria ver se a Renata quer falar alguma coisa agora no final também. Não, só quero mais uma vez agradecer a generosidade da doutora Patrícia, né, em ter aceitado o convite. Eu acho que a Horizontes marca, né, vem marcando uma identidade, e a nossa identidade é essa, é multi, é plural, é aberta, é um instituto livre, a ideia é pensar, e acho que nada melhor que começarmos as nossas atividades pensando sobre essa realidade, e precisamos pensar muito mais. Então, já deixo o convite que, ao longo do ano, nós possamos nos encontrar mais uma vez e seguir discutindo. Também, quem sabe, depois que todos puderem ler e estudar um pouco mais o texto, né? Mas que nós voltemos a conversar sobre esse assunto, porque ele não pode ficar circunscrito a esse encontro, né? É um assunto, o ódio, a exclusão, o racismo, enfim, o preconceito, eles são temas que precisamos seguir discutindo sempre, sempre, sempre. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E me senti muito acolhida desde o início do nosso primeiro contato, e espero que a senhora também tenha se sentido aqui conosco. Muito acolhida. Agora, pensei que a gente podia ter posto uma música do Caetano para encerrar, mas só me conta agora, no fim. Mas, assim, fica o abraço, né, brasileiro. Está fazendo. Fica um abraço brasileiro aqui, com uma música aí. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Nos vemos nas próximas semanas. Muito obrigada. Tchau. Bye. A Alice botou! Ela sozinho. Muito obrigada. Bye. Coloquei a música sozinho, né? Que eu acho que é o que nós não estamos, né? Mesmo na pandemia, não estamos tão sozinho. Muito obrigada. Ai, que lindo. Obrigada, Lise.